Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje falando sobre este livraço, que sem dúvida nenhuma estará entre os meus favoritos do ano, que é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt, falando sobre o julgamento de Adolf Eichmann, um representante do nazismo, um tenente-coronel nazista, responsável direto por todo o sucesso do Holocausto. Bom, meus caros, este livro aqui, sem dúvida nenhuma, vai te chocar. Se é que você não é uma pessoa que conheça muito sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial em relação ao nazismo, em relação ao Holocausto, a perseguição dos judeus, entre outros, né? Então, este livro aqui, se você não conhece muito disso, este livro vai te chocar ainda mais. Mas se você já conhece, mesmo assim, você vai ficar petrificado com questões que Hannah Arendt nos mostra aqui neste livraço, tá? Bom, Hannah Arendt, ela publicou esse livro em 1963, tá? E ela foi uma das enviadas de canais de mídia a Jerusalém para cobrir esse julgamento, tá? Então esse livro, ele é um relato jornalístico e filosófico, já que Hannah Arendt era uma filósofa também, a respeito do julgamento de um nazista em 1961, tá? Então esse julgamento ele se passou em 1961, ou seja, quase ali 20 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, e foi um julgamento em Jerusalém. Isso é importante, foi um julgamento de um nazista, tá? Filiado à SS, filiado ao partido, né? Trabalhava para a SS, em solo judeu, em Jerusalém, em Israel, tá? Então atraiu muito a atenção do mundo na época, por isso que vários canais de mídia enviaram ali seus representantes, e Hannah Arendt foi uma, principalmente porque ela era uma grande escritora ela já tinha lançado livros como Origem do Totalitarismo, entre outras coisas, né? Algumas coisas relacionadas à natureza humana, e ela era ali bem conhecida já, então ela foi essa enviada porque ela também era judia. Ela era uma imigrante, né? Ela fugiu da Alemanha, se radicando nos Estados Unidos depois, por conta da perseguição aos judeus. E ela se tornou autora aí de grandes livros, entre eles esse que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, mas quem foi Adolf Eichmann? Então, Adolf Eichmann, vocês vão ver por que esse livro tem um subtítulo aqui de um relato sobre a banalidade do mal. Esse banalidade do mal é uma questão, né, é um ponto de vista que a Hannah Arendt começou a formular aqui a partir da observação, do acompanhamento desse julgamento, tá? Mas Adolf Eichmann era um alemão, né, que foi filiado ali ao partido nazista. Ele não era militar de carreira, tá? Mas ele viu uma oportunidade em determinado momento da vida dele em se filiar ao partido e se candidatar a vagas da SS, né, da polícia nazista. E ele consegue entrar para a SS. Inicialmente, ele começa a ser, ele trata de questões ligadas à maçonaria, né, pesquisas, levantamento de papéis, levantamento de objetos, uma formulação ali de um museu da maçonaria. Mas logo depois ele é transferido, ele pede transferência para outros departamentos que tinham uma visão maior, burocraticamente falando, dentro do Estado nazista, tá? Tinham mais atenção. E qual era esse departamento? O departamento que tratava das questões judaicas, tá? Então ele é transferido para esse departamento de questões judaicas e começa a responder diretamente para Heydrich, que era um alto comandante da SS, que respondia diretamente para Himmler, tá? Esses nomes você precisa estudar aí um pouquinho, mas saiba que o Himmler, ele era diretamente ligado ao Hitler e o Heydrich diretamente ligado ao Himmler, tá? Então, o Eichmann, que está em julgamento, ele respondia diretamente para o Heydrich. Então, assim, ele tinha uma conexão muito próxima do alto escalão nazista, tá? Quando ele vai para esse departamento de questões judaicas. E ele era uma pessoa, assim, a Hannah Arendt fala muito disso aqui no livro, que não era excepcional em nada, sabe? Ele não era proeminente em nada. No entanto, ele era muito bom em seguir ordens, e ele tinha, ali na breve biografia que ela faz dele aqui no livro, ele sempre foi fissurado em escalar na sua carreira, né? Então ele sempre buscava cargos maiores, ele sempre tentava ter um certo sucesso para poder responder, né, aos seus chefes, ali, aos seus líderes,
e ser lembrado ali quando cargos melhores aparecessem. Então isso fazia dele um trabalhador, assim, ele trabalhava muito, ele sempre queria crescer e ele seguia ordens, não importava quais fossem essas ordens, tá? Então, ao trabalhar ali no departamento de questões judaicas, ele se especializa nesses assuntos, principalmente no sionismo, tá? Que era aquele movimento que os judeus acreditam que deveriam receber ali ou fazer esse grande êxodo para uma terra que seria só deles, né? E esse sionismo, inclusive, ele foi usado contra os próprios judeus aqui. A Hannah, ela fala bastante disso, e a gente vai chegar lá. Mas o Eichmann, o que é importante a gente ver, ele era um profissional de carreira, né? Nunca tinha sido militar. Tanto que quando ele entra para a SS, ele vai fazer treinamentos ali, mas logo ele vai para questões mais burocráticas, né? Porque ele não tinha aptidões. E dentro das questões burocráticas, ele consegue escalar, chegando ali ao departamento de questões judaica, onde ele é o principal representante. Tá? Inclusive, ele foi chamado para uma das conferências que é considerada mais importante dentro ali da Segunda Guerra Mundial, principalmente para os nazistas, que foi a Conferência de Wannsee, onde, de fato, ali em 1942, depois que a Alemanha começa a invadir a Rússia, os campos de concentração já precisavam de alguns outros fins. E o Eichmann foi um dos representantes na Conferência de Wannsee, junto com o alto escalão nazista. E foi nessa conferência de Wannsee, onde estava o alto escalão nazista, o alto escalão da SS e do governo nazista, que começou a ser desenrolada, ou seja, apertaram o botão de start do grande plano nazista para a questão judaica, tá? A partir deste ponto, o genocídio de fato começou a acontecer em grande escala. Por quê? Foi startada a solução final para a questão judaica. Tá? Este era um assunto extremamente delicado, guardado a 7 chaves pelo alto escalão nazista, mas há quem diga, historiadores dizem, que este plano, essa solução final, ela já existia desde as leis de Nuremberg, que eu vou falar daqui a pouco delas, ou seja, desde 1935. Então, a gente vai ver no livro que o exército ele falava em códigos, ele tinha termos específicos para tratar da solução final. Olha o nome, solução final para a questão judaica, que simplesmente era o extermínio. Então, a partir da conferência de Wannsee, na qual Eichmann estava participando, ele foi o braço direito de Heydrich nessa conferência. Ele fez as minutas da conferência. Tá? Então, ele estava a par de toda a solução final para a questão judaica. A partir desse ponto, não eram só deportações que aconteciam. Os fins para as deportações passou a ser o extermínio. Tá? Então, por isso que a conferência de Wannsee é muito importante, porque foi nela que deliberaram a respeito de tornar uma questão política de Estado o extermínio dos judeus. Então, olhe bem isso, tá? Preste bem atenção no que eu estou falando. Era uma política de Estado aprovada pelo alto escalão do governo para tratar da solução final da questão judaica, que assim, é outro nome para matança geral, extermínio, genocídio. Tá? Isso foi feito na conferência de Wannsee, a gente tem pormenores dentro do livro, sabe? A Hannah, ela esmiuça muito bem isso. E, além disso, é importante deixar claro que Adolf Eichmann fez parte disso. Tá? Então, ele não é um inocente. Apesar de ser uma pessoa medíocre, apesar de ser uma pessoa normal, ele não é um inocente. Então, ele fazia parte da tropinha ali, né, do clubinho que tomavam as decisões. Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. Como ele era do departamento de questão judaica, ele ficou responsável pela logística de transporte dos judeus. Então, ele era o principal responsável por fazer o deslocamento, por fazer as deportações dos judeus para os campos de concentração. Tá? Então, diretamente, ele nunca puxou o gatilho para matar ninguém. Porém, ele foi indiretamente, e a gente pode dizer que diretamente, tá? Responsável pela morte de 6 milhões de pessoas. Tá? Não fosse o grande sucesso da logística e da malha ferroviária que ele administrava, isso não teria acontecido, teria acontecido em proporções muito menores, né? Mas graças ao seu grande sucesso, entre aspas, esse sucesso, tá? Espero que vocês entendam, 6 milhões de pessoas morreram.
foram torturadas, mortas, trucidadas por uma máquina que se aperfeiçoou em fazer isso. Eichmann estava diretamente ligado a isso. Tá? Por isso que esse julgamento ele ganhou proporções muito grandes. Por quê? Depois do final da Segunda Guerra, os julgamentos de Nuremberg aconteceram ali na Alemanha. Muitos coronéis, tenentes, alto escalão nazista foram mortos, alguns conseguiram escapar, e Eichmann ele foge para a Suíça. E ele fica escondido até 1950. Depois desse ano, ele imigra para a Argentina e começa a morar em Buenos Aires. Então, ele só foi encontrado, ele escapou desses julgamentos pós-guerra, né? E muitos dos julgamentos de Nuremberg citavam o Eichmann, então ele era um cara bastante procurado. E em 1960 ele é encontrado em Buenos Aires, na periferia de Buenos Aires, pela Mossad, que é a polícia especialista ali, a polícia da inteligência israelense. Então a Mossad rapta ele, tá? E esse é o termo, sequestra o Eichmann, porque se eles fossem depender da deportação da Argentina, eles não iam conseguir julgá-lo a tempo. Porque já tínhamos passado 15 anos do fim da Segunda Guerra e esses julgamentos eles estavam perdendo força. E, se eu não me engano, tinha até uma lei que não impedia o julgamento após 15 anos. Tá? Então eles levam, após 20 anos, aí eles raptam o Eichmann, levam ele para Jerusalém e já começam o processo, todo o processo ali de formular esse julgamento, né? A defesa do Eichmann e assim por diante. Por que era importante em Jerusalém? Porque se ele fosse para a Alemanha, corria-se o risco dele ter uma pena muito abrandada. Então, os israelenses não queriam isso. E também não queriam perder a oportunidade de julgar um nazista em solo judeu, né? Em Israel, em Jerusalém. Então, isso atraiu holofotes pra caramba. E aí, Eichmann ele foi levado para lá. Ele deixou esposa e filhos em Buenos Aires, inclusive. E Adolf Eichmann recebeu ali o seu julgamento. Ele teve direito de defesa, obviamente. A Alemanha até tentou ali uma certa deportação, né, levar ele, ou extradição, né, levar ele de volta para a Alemanha para ser julgado lá, mas não teve muita força, porque a Alemanha também não queria se comprometer. Era um governo novo, eles estavam ascendendo economicamente de novo, não queria se indispor ali. E outra, né, defender um nazista, então não ia pegar bem para a Alemanha. Então, politicamente, socialmente, o Eichmann estava liquidado. Tanto que a Hannah, ela dá algumas indiretas aqui, ela mostra para a gente que é óbvio que precisava do julgamento, né, para seguir os termos legais, mas ele já estava morto. Tá? Como assim aconteceu depois, ele foi condenado. Né? Ela fala sobre todo o julgamento, todas as provas, as evidências, as defesas. Ela evidencia também uma defesa muito pobre do Eichmann. Né? Ele mesmo escreveu várias partes da sua defesa, e ele era uma pessoa tão medíocre mesmo, assim, que ele tinha perda de memória, ele não se defendia, assim, ele usava termos extremamente confusos, ele se lembrava de termos que eram usados pela polícia nazista para esconder alguns planos, então, assim, ele sempre jogava alguns jargões, e, assim, de cara, todo mundo já percebia que ele não era o monstro que todo mundo esperava. Todo mundo esperava ali alguém com patologia muito evidente, assim, né, um psicopata, uma pessoa que monstruosa, né, cheia de raiva, cheia de ódio, quando na verdade era olha, entre aspas, tá, mas um pobre coitado, que não sabia nem se defender, que não sabia nem conversar muito bem, né, que sempre teve uma vida medíocre. E aí o conceito de banalidade do mal começa a surgir, porque não se tratava de um monstro, mas sim de um burocrata que apenas seguia ordens, apenas entre muitas aspas, apertava botão para liquidar as pessoas, seguindo ordens do seu Estado, da política de Estado nazista. Tá? Então a gente vê ali que a desumanização que o nazismo causou nas pessoas, ele causou inclusive nos seus próprios funcionários, né? Ele causou inclusive nos alemães. A gente vê isso em vários filmes, em vários livros, como por exemplo a Lista de Schindler, né? Que é mundialmente conhecido, para mim, um dos maiores filmes já feitos até hoje. E assim a gente percebe que não se tratava de um monstro, mas sim um ser banal que, às vezes, de tão alienado, não via o próprio mal que ele estava causando para o mundo e para ele mesmo. Né? E aí o relato sobre a banalidade do mal começa. E a Hannah ela vai mostrando para a gente, né? A Hannah Arendt ela vai mostrando para a gente
como que seres comuns são capazes das maiores atrocidades que a humanidade pode ver. E o julgamento dele anda, né, caminha, ele é condenado, né, ele é condenado e morto. E ela chama atenção, inclusive, para a velocidade com que essas coisas aconteceram, né, depois do julgamento, depois da decisão do júri, da decisão dos juízes, levou poucas horas até ele ir para o cadafalso e realmente ser enforcado e morto. Não deram chance nem, mas nem de tentarem ali reverter a decisão, de tentarem prolongar um pouco mais esse período. E o Eichmann era tão bobo assim que ele não conseguiu nem fazer ali um último pedido antes da morte, assim, era ridículo, o cara extremamente ridículo mesmo, um tipinho qualquer, né? E assim a gente vê esse relato que a Hannah Arendt nos faz. E o que é assim mais impressionante, né, que ela faz ali um trabalho histórico também, né, jornalístico, e ela cita muitas leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg, elas foram aprovadas no parlamento, tá? Em 1935, e é elas que começou aquele movimento ultranacional, né? Em que foram duas leis aprovadas, falo de novo isso porque tem que chocar, né? Aprovadas dentro do parlamento, muito embora a gente saiba que o parlamento era dominado pelo partido nazista, mas essas duas leis falavam basicamente que um alemão só era alemão se nascido na Alemanha e puramente alemão, tá? Então não podia ser imigrante, pertencente a outra raça, entre aspas, como um judeu. Então só nessa lei, todos os judeus alemães, eles perderam sua pátria, eles perderam o passaporte e se tornaram pessoas apátridas, tá? O que facilitou muito as deportações e o trabalho do Eichmann. Segundo, alemão não podia casar com judeu ou com outra raça, entre aspas, porque a gente sabe que judeu não é raça. E as outras minorias perseguidas ali pelo nazismo. Então, o alemão não podia se misturar. Isso já gerou automaticamente uma guetização dos judeus, né? E facilitou muito que a polícia chegasse até os blocos onde os judeus estavam. E aí o trabalho do Eichmann começa, né, com essa guetização, com esse transporte, né, em confiscar os bens dos judeus. E essas duas leis foram aprovadas em parlamento, né? Então, é um livro que faz com que a gente fique alerta a todo momento. Por quê? Se já foi feito uma vez na história, tudo isso que eu estou dizendo, facilmente pode ser repetido, tá? E a gente está falando de atos que aconteceram há quase 80 anos atrás, 79 anos atrás, mais do que isso, né? Mas contando do fim da Segunda Guerra até hoje, 79 anos. Facilmente a gente esquece, porque várias gerações já se passaram, 3 gerações, 4 gerações já se passaram, e a gente não viveu o que as pessoas daquela época viveram. Então hoje fica muito fácil relativizar o que foi tudo que ela fala aqui nesse livro, tudo que a Hannah Arendt nos apresenta aqui nesse livro. Por isso que livros assim são importantíssimos para a gente renovar a famosa vacina contra o totalitarismo. Então, essa vacina ela vence, como eu acabei de dizer, né? A gente está ali geração após geração esquecendo as coisas do passado, principalmente hoje em dia, que é muito fácil esquecer a história. E livros como esse, eles renovam essa vacina contra regimes totalitários, contra o mal que o ser humano já fez contra ele mesmo, tá? Por isso que eu recomendo muito a leitura desse livro, vale muito a pena, tá? Porque o nazismo, ele conseguiu desumanizar, né? Ele conseguiu fazer com que as pessoas entrassem dentro de um processo burocrático genocida e monstruoso que eliminava as pessoas sem que quem o fizesse percebesse, sem que os próprios judeus percebessem. Então, isso é muito sério, isso é muito trágico, isso não pode se repetir em hipótese alguma. E este livro, ele é capaz de fazer com que você se atente a isso de maneira magistral, tá? É um dos livros que eu recomendo muito, não é um livro grande, tem ali pouco mais de 300 páginas. Eu marquei muitos termos aqui, eu marco dobrando a página, tá? Então, se você quer ver um relato sobre a banalidade do mal, leia esse livro, vale muito a pena. Hannah Arendt, Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, da Companhia das Letras, tá? Uma versão muito boa, mas muito boa mesmo. E, se você gostar, leia demais livros da Hannah, da senhorita ou da senhora Hannah Arendt, porque vale muito a pena.
Origens do Totalitarismo é um que eu recomendo muito, porque fala bastante sobre questões aqui desse livro também, tá? É um livro de fato brilhante e perturbador. Ok, meu amigo e minha amiga? Então, se você gostou, leia, porque vale a pena. Tem o link dele aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo, ou emprestar com alguém, vem em sebos também, não é nada muito caro, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se interessado, e se você gosta de assuntos sobre a Segunda Guerra, este é um belo livro. Feito, fico por aqui então, Eduardo Cassaga, um amante da história, aprendendo hoje com Hannah Arendt, flutuando do nada a lugar nenhum, nesse pálido ponto azul. Fui.